Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um episódio muito bacana, né? Para falar um pouco sobre promoção de saúde. Estamos aqui com a professora Rúbia Daniele Thieme. Ela é mestre em segurança alimentar, nutricionista, né? Doutoranda em políticas públicas pela Federal, docente do curso da nutrição da Universidade Positivo. Rúbia, é um prazer estar com você aqui, tá? A gente agradece muito, né, em nome do Instituto, a tua presença. Eu acredito que o nosso bate-papo vai ser bem interessante. Seja bem-vinda, Alessandro, seja bem-vindo também para a gente conduzir esse bate-papo e que a gente consiga trazer aí mais instruções, né, para as nossas crianças, pais, né, e professores. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Kátia, muito obrigada pelo convite. Então, fico à disposição para ter essa conversa com vocês, como tu falou, das instruções, mas realmente levar algumas informações e também despertar, né, a curiosidade, despertar essa vontade de conhecer cada vez mais sobre os alimentos, sobre a nutrição, para as famílias, para as pessoas que assistirem essa entrevista, esse vídeo. Obrigada. Então, vamos começar, né, Alessandro? Vamos começar já com uma pergunta aqui. Bom, essa nossa conversa ela vai ser baseada, né, Rúbia, no Guia Alimentar da População Brasileira, que é um guia gratuito que as pessoas podem baixar pela internet e que é uma referência para a promoção de saúde de uma alimentação mais saudável. Porém, a gente vê que poucas pessoas ainda conhecem esse guia e que ele pode auxiliar em muitos aspectos da alimentação da população em geral, né? Quais são os princípios desse guia, né? O que ele traz de legal para orientar a população brasileira, inclusive os adolescentes, as crianças, né? Que são um público-alvo dos nossos projetos, né? Então, exatamente como tu comentou, Kátia, o Guia Alimentar, a nova versão do guia, foi publicada em 2014 e veio substituir a versão antiga, que era de 2006, né? Então, essa versão de 2014, ela realmente busca apoiar a alimentação adequada e saudável, incentivar a alimentação adequada e saudável de todos os brasileiros. Então, como tu disse, das crianças, adolescentes, adultos, idosos. Existe um guia específico para crianças menores de 2 anos de idade. Então, também isso é algo interessante, né? Então, hoje a nossa conversa vai estar baseada no guia publicado em 2014. Eu tenho a versão impressa do guia, mas não são muitas existentes, né, no nosso país impressa. E, claro, como tu falou também, está disponível na internet gratuitamente para todos terem acesso. Não é um material muito extenso, mas ele é dividido em vários capítulos. E um dos primeiros capítulos trata exatamente dos princípios que foi aí a sua pergunta. O primeiro princípio desse material, né, dessa diretriz, que, portanto, norteia a alimentação adequada e saudável no Brasil, se refere à compreensão da nutrição, não apenas voltada ao nutriente, mas aos alimentos. Então, é muito importante a gente ter isso em mente sempre, né? Porque muitas vezes a gente pensa tanto no nutriente, né? Então, o que aquele nutriente vai fazer de bom, vai levar, né, para a nossa saúde, vai causar de impacto, mas e os alimentos? Os alimentos são as fontes desses nutrientes. Então, é importante pensar na alimentação como um todo e pensar também nas preparações culinárias. Quais são as preparações, as receitas, né, enfim, que nós utilizamos, em que nós utilizamos os alimentos. Então, esse seria o primeiro princípio do guia e um dos princípios muito importantes que nós vamos conversar durante toda a entrevista, com certeza. Né? Ter esse olhar amplo, que a nutrição realmente é mais do que somente o nutriente, mas as preparações culinárias e os alimentos que são utilizados nessas preparações. E é legal que eu li o guia, né? E ele fala muito dessas combinações, né, Rúbia? Que não é só o alimento em si, às vezes, que vai trazer o que importa para nutrir a pessoa, né? Mas é a combinação desses alimentos que vai fazer com que a gente tenha uma alimentação mais adequada também, né? Às vezes a gente vê muitas vezes as pessoas falando, principalmente na escola, né? A gente que está direto com as crianças de mãe, falando, não, come só esse negócio aqui, não pode misturar com aquilo ali. E às vezes é essa mistura que vai fazer com que a criança tenha realmente uma alimentação adequada, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala das combinações, eu estou falando tanto das preparações culinárias, que aí nessas preparações
muitos alimentos de vários grupos já compõem essa preparação culinária em si, e também da combinação dos diferentes alimentos e das diferentes preparações culinárias em uma refeição, né? Então, no de jejum ou café da manhã, nos lanches, no almoço, no jantar. Então, que tipo de combinações nós podemos realizar nesse momento do dia? Por exemplo, né, existem no Guia Alimentar diferentes exemplos, diferentes pratos que foram elaborados com base em alimentos considerados adequados, saudáveis, e com base em preparações culinárias que fazem parte também do hábito do brasileiro, respeitando a cultura alimentar do Brasil. Então, isso também deve ser pensado, né? O que faz parte do hábito alimentar? O que foi construído durante muito tempo? O que as gerações passadas trouxeram com relação aos alimentos e preparações culinárias? Então, como tu disse, existem diversos grupos alimentares e esses grupos devem ser combinados entre si em uma refeição. Então, que grupos alimentares? A gente já pode falar um pouquinho dos grupos alimentares? Pode, com certeza. Então, vamos lá. Então, por exemplo, né, o grupo alimentar aí das raízes e tubérculos. Então a gente vai ter a batata, a mandioca, né? Então, são vegetais, né, as raízes, tubérculos, que fazem parte da alimentação do brasileiro já durante muitos anos. Há muitos anos se consome mandioca, aipim, macaxeira, né, aqui no nosso país. Até mesmo essa variação de denominação, como a gente chama em cada parte do Brasil, né? Também com relação aos cereais. Então, um dos cereais mais consumidos no Brasil é o arroz. Existem outros? Sim, o trigo, o milho, né? Então, mas o arroz, ele constitui um dos alimentos base da população aqui no Brasil, junto com o feijão, que aí faz parte de outro grupo, que é o grupo das leguminosas. Então, diferentes grupos vão compondo aí essas refeições. Aí nós temos o grupo das carnes e ovos, né? Para quem consome carne e ovos, então também pode compor ali uma refeição. Temos as frutas, que podem compor a refeição principal ou os lanches. Temos também leite e derivados, né? Outro grupo. Então, a combinação desses diversos alimentos que compõem os diferentes grupos traz exatamente isso que tu comentou. Uma variedade de nutrientes que vai fazer com que nosso organismo, né, nosso corpo, se desenvolva, cresça de maneira adequada durante a infância e adolescência, principalmente, e que a saúde possa se manter também adequada durante todos os ciclos, os momentos, do ciclo da vida, né? Então, infância, adolescência, adulto, idoso. Então, isso é super importante, né? Lembrar que E outra questão também que eu queria comentar é que, como muitas vezes um alimento se torna vilão, né? Tu disse assim, aquele alimento não pode combinar com esse, eu só como esse alimento. E aí tem o outro lado também. Muitas vezes um alimento ele se torna um vilão justamente por esse olhar voltado só para o nutriente. Então aquele alimento é rico em nutriente que pode trazer algum impacto negativo para a saúde quando consumido em excesso. Então isso é importante também. A alimentação equilibrada, balanceada, como ela vai estar composta por diversos alimentos de vários grupos, e o foco não é apenas o nutriente, ela vai ser uma alimentação adequada e saudável, né? Então, quando nós consumimos somente um alimento ou somente um grupo de alimentos, aí o excesso de um nutriente que pode levar a um impacto negativo, aí sim, ele existe de fato. Mas lembrar, né, que nenhum alimento é vilão ou nenhum alimento deve ser proibido, mas sim o equilíbrio que deve existir na alimentação. Isso eu acho muito importante, porque às vezes, principalmente com essas modas de dieta que a gente vê muito, né, as adolescentes, principalmente adolescentes, né, o pessoal fazendo, e acaba deixando de comer um nutriente importante, né, não vou, por exemplo, não vou comer batata, mandioca, porque é calórico, é carboidrato, né, e a gente esquece que o carboidrato, ele está em outras coisas, também está na fruta, né, que a gente sabe que é em menor quantidade, mas está. Então, esse mito, né, faz com que a pessoa ache que está se alimentando bem, né, se nutrindo, vamos dizer assim, bem, e acaba deixando vários componentes importantes para a saúde de lado. E aí acaba ficando fraca, né, tendo outros problemas. Já vi pessoas, adolescentes com anemia, porque daí não come direito, né, começa a deixar esses grupos alimentares importantes de lado. Eu acho o importante, como você disse, é o equilíbrio, né, saber comer
eu sempre escutei alguns nutricionistas, não sei se você concorda com isso, de que a gente deve comer, a gente pode comer de tudo, desde que seja de uma maneira equilibrada. Claro, dá prioridade para os alimentos mais naturais, né, in natura, que a gente fala, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente também, né? Porque acho que é uma orientação importante para as pessoas em relação a como que a gente se alimenta, né, dentro desses grupos e como que isso funciona como nutriente para o nosso corpo. Ótimo. Então, o próprio Guia Alimentar, publicado em 2014, ele traz essa classificação dos alimentos. Então, como eu disse, existem os grupos de alimentos, né, os diferentes alimentos que compõem esses grupos, e existe uma classificação com relação ao grau de processamento. Então, tu já comentou sobre um termo muito importante que o guia traz, que são os alimentos in natura. Então, esse termo aí também a gente não pode esquecer. Os alimentos in natura, que são os alimentos que vêm diretamente da natureza. Aí tu comentou também das frutas. Então, as frutas são exemplo de alimentos in natura, né? Os vegetais também. Então, são alimentos in natura. E outro grupo de alimentos que compõe, diria, não um grupo, né, para não confundir, mas que se refere à classificação. São os alimentos minimamente processados. O que são os alimentos minimamente processados? São aqueles que sofreram alguma modificação, por exemplo, foi retirada alguma parte não comestível, foi realizada a secagem desse alimento, né, depois que ele saiu da natureza, pasteurização, que mais? Moagem. Então, foi realizada algum tipo de mudança nesse alimento depois que ele saiu da natureza, mas não foi acrescentado nenhum outro ingrediente ou substância. E esse alimento minimamente processado, ele deve também constituir a base da alimentação do brasileiro. Então, junto com alimentos in natura, os alimentos minimamente processados devem ser a base, os principais alimentos que o brasileiro deve consumir. Então, minimamente processado, arroz, feijão, trigo, né? O trigo que vai ser utilizado na preparação, por exemplo, de pães, de massas. Outros alimentos, extrato de tomate, seriam alimentos aí... desculpa, extrato de tomate não, gente. Extrato de tomate seria um alimento processado, né? Estou pensando lá na frente já. Então, seriam alimentos que foram realmente modificados depois que saíram da natureza, mas que não sofreram adição de nenhum tipo de ingrediente. Então, o extrato de tomate seria um alimento processado, porque ele pode ter adição de algum tipo de ingrediente, né? Então, por exemplo, sal, açúcar, óleo, mas são ingredientes, são substâncias que facilmente nós temos acesso em casa. É diferente do alimento ultraprocessado, certo? O alimento ultraprocessado é aquele fabricado na indústria, em que, quando nós vamos comprar, geralmente eles estão embalados, e também possuem uma quantidade de ingredientes muito grandes. E nessa lista de ingredientes, substâncias que a gente nunca teria acesso para utilização em casa, né, em domicílio. São os nomes difíceis, né, que aparecem nos rótulos, não é? Então, geralmente, eles têm mais do que 5 ingredientes, e é aqueles nomes difíceis, complicados, né, de aromatizantes, corantes, acidulantes, enfim, que são os aditivos alimentares que vão caracterizar também o sabor, a textura, o aroma desse alimento, que é ultraprocessado, e ele é hiperpalatável, né? E esse tipo de alimento ultraprocessado, ele deve ser evitado na alimentação. Então, quanto menor a quantidade ingerida, melhor para a saúde, melhor para a saúde individual e também para a saúde do meio ambiente, inclusive, né? Porque é uma embalagem a menos que se consome. Onde esse alimento foi produzido? Em que indústria, aonde, né? Em que local mesmo, geograficamente falando? Como que ele chegou no meu município? Como que ele chegou no mercado que eu faço compra? Será que ele veio via rodovias? Né? Será que ele é importado? Então, ele é um alimento que demorou mais tempo ainda para chegar aqui e utilizou outros recursos que podem também levar a impactos negativos para a natureza. Então, eu preciso pensar, inclusive, nisso, não somente na minha saúde, na questão individual, mas também nas questões de impacto para o meio ambiente, né? Não sei se a Kátia deu um problema na internet dela, mas para mim ela travou, Alexandro. Não, eu acho que ela deve ter dado uma travada, assim. Mas ela já volta. Agora voltou. Oi, Kátia. Voltei, gente. Me desculpem. Imagina.
Então, né, como eu estava comentando, alimentos in natura e minimamente processados vão formar a base da alimentação do brasileiro. Então, são as frutas, os vegetais, o arroz, o feijão, as carnes que não sofreram modificações de inclusão de ingredientes, por exemplo, pela indústria. Também existem produtos à base de carne que são ultraprocessados, né? Então, a salsicha, os embutidos de forma geral, nuggets, né? Então, também devem ser evitados. E o alimento processado, que foi o que eu havia comentado anteriormente, ele pode compor a alimentação do brasileiro, mas como ingrediente de uma preparação culinária e tendo seu consumo limitado. Então, são aqueles alimentos que realmente sofreram a inclusão de outro ingrediente, né? Então, o que nós conhecemos muito, as conservas, pepino, vegetais de forma geral em conserva, são alimentos processados porque receberam algum ingrediente e a gente não vai ter esse alimento como base da nossa alimentação, né? Mas sim como parte aí de alguma refeição. Então, são as classificações que o guia utiliza, chama classificação nova. É de um grupo de uma universidade aqui do Brasil, da USP, e aí também foi aderido pelo Ministério da Saúde. Legal, Rúbia. Bom, a gente sabe, né? Acho que todos nós sabemos da importância dessa alimentação saudável, né? Dos alimentos naturais, como você tinha dito aí, os minimamente processados. Mas hoje, as propagandas, tanto dos alimentos industrializados quanto das lanchonetes, restaurantes, fast foods, elas acabam seduzindo bastante os jovens, né? E a população em geral, né? São fáceis de encontrar, às vezes os preços são bem mais acessíveis, né? E como que podemos competir com essa indústria, né, da propaganda desses alimentos para orientar um pouco melhor, né, toda a população e, como eu falei para você, as nossas crianças dos projetos, né, que às vezes é a base, eu vou comprar um salgadinho, até a gente faz isso às vezes, né, tá na correria do dia a dia, pega algo já pronto, um salgadinho, uma outra coisa para comer achando que, né, tá bem, mas acaba, acho que esse processo sendo de vez em quando, eu acredito, você pode falar melhor do que eu sobre isso, talvez não tenha nenhum problema, né? Mas se ele se torna uma rotina, isso pode fazer mal à saúde, né? Tô certa? Exatamente, Kátia. Acho que uma questão importante é refletir sobre todos os fatores que impactam nas nossas escolhas alimentares, né? E realmente, a mídia, a publicidade, o marketing de forma geral, ele tem essa intenção de influenciar, né, na formação dos hábitos, inclusive dos hábitos alimentares. E as crianças, adolescentes, são considerados um grupo interessante de trabalhar sobre esse aspecto quando tem-se esse olhar da publicidade e da propaganda, porque eles acabam se tornando clientes e consumidores durante um longo tempo. Então, é necessário pensar sobre isso também. Que tipo de produto, que tipo de alimento está processado que eu venho consumindo já há tanto tempo e por que eu consumo esse alimento? Será que eu realmente gosto do sabor que ele traz? Será que ele me traz algum tipo de lembrança? Será que ele é um alimento que eu considero mais acessível? Será que ele é um alimento que eu acho mais prático? Então, refletir sobre os fatores que influenciam na alimentação e quais são os impactos que isso pode realmente trazer é muito importante, né? Agora, com relação às propagandas, vejam, a publicidade em si, ela geralmente é vinculada aos alimentos ultraprocessados. E são alimentos fabricados por grandes corporações, muitas vezes, inclusive, transacionais. Então, essas corporações utilizam dos recursos também que elas possuem para realizar, né, propagandas e formas, né, de nos levar a acreditar que aquele alimento ultraprocessado, principalmente, traria algum tipo de benefício para a nossa saúde, né? Então, são estratégias também utilizadas e a gente precisa ter esse olhar crítico enquanto consumidores, mas enquanto seres humanos que têm a alimentação como um direito. Então, a alimentação é um direito no nosso país. Inclusive, as propagandas, a forma com que esse alimento é publicizado poderia ser melhor regulamentado também, para que nós não tivéssemos esse impacto tão forte, principalmente na alimentação das crianças e dos adolescentes, mas também nas escolhas que as famílias fazem.
porque a família também é um importante influenciador da alimentação da criança e do adolescente, né? Então, muitas vezes, a família, o cuidador dessa criança, do adolescente, os responsáveis por ele, também trabalham com um grande período do dia, também tem dificuldade, né, muitas vezes, de encontrar um tempo, um horário para preparar uma preparação culinária que se considera mais demorada, mas muitas vezes não, muitas vezes pode ser um momento também de interação, de sociabilidade. Então, lembrar que o alimento ultraprocessado, que é esse que está ali na propaganda, ele não vai permitir essa sociabilização no momento da preparação do alimento, que é o que o guia nos traz também. A importância de que no ambiente familiar, no ambiente doméstico, né, enfim, no domicílio, cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua atividade. Então, quem que é o responsável pela compra dos alimentos? Quem que é o responsável pelo preparo, né, dos alimentos? E como que isso pode se dar num contexto em que todos participem e que seja um momento de sociabilização de fato. E o alimento ultraprocessado, ele não permite essa sociabilização durante o preparo. Então, isso é algo a ser considerado, tá? Fora a questão, né, do nutricional, né? Então, também ele é nutricionalmente menos adequado comparado ao alimento in natura e minimamente processado. Você falou algo que eu acho bem importante, que é essa questão de como preparar esses alimentos, dessas reunião familiar, né? Porque vem de casa, né? Essa educação. Se o pai sai e come toda hora, compra pizza o tempo inteiro, né? Porque não tem tempo, a gente entende que o mundo hoje está bem diferente do que era no nosso tempo de criança, né? Eu venho de uma família onde que minha mãe, meus avós sempre cozinharam em casa. Hoje, com o trabalho, né, com o dia a dia de pais, a correria que a gente está vivendo, né, a pandemia deu uma freada nisso, né, até a gente poder estar um pouco mais próximo. Mas, assim, essa correria faz com que a gente não cozinhe mais em casa com tanta frequência, e o guia fala disso também, se eu não estou enganada, dessa questão da importância de cozinhar em casa com os filhos, que a gente herdou lá do passado e que hoje está cada vez menos presente nas famílias, né? Por causa dessa correria, ou também por falta de interesse do adolescente em aprender a cozinhar, né? Porque a gente aprendeu, você deve ter aprendido, Alessandro, com certeza. E a gente não vê mais isso com tanta frequência, né? Isso também pode influenciar muito, não pode, Rúbia? Pode, inclusive pode influenciar nas gerações futuras. Então, conforme a gente vai substituindo a alimentação preparada em casa, ou a preparação culinária que surgiu de gerações passadas, vai substituindo essa preparação culinária por alimentos ultraprocessados, vários sabores, várias combinações são deixadas de lado, e isso pode influenciar nas gerações futuras, que não vão ter acesso a essa preparação culinária, que faz parte da nossa cultura alimentar. Então, olha quanta coisa se perde quando se faz a substituição de um alimento in natura ou minimamente processado, essas combinações, e a preparação culinária por alimentos que estão prontos. E outra coisa que tu comentou, né, da alimentação fora do lar, da alimentação fora de casa, muitas vezes é necessário consumir alimentos fora do nosso domicílio. Mas também o local de escolha, onde eu vou realizar essa refeição. Então, preferencialmente em locais que preparam os alimentos na hora, né? Que preparam o alimento fresco, a preparação culinária foi executada, né? Enfim, foi preparada naquele momento, para o servimento daquele momento. Então, isso também é importante, por mais que nós sempre, né, vamos falar da importância do cozinhar em casa, eu também entendo que muitas vezes é necessário consumir alimentos fora de casa, mas escolher esse local. A mesma questão da escolha de onde comprar os alimentos. Então, vejam, é importante que onde nós moramos, no nosso bairro, na nossa região ali, tenham locais em que os alimentos in natura e minimamente processados possam ser facilmente acessados, comprados, consumidos mesmo. Então, tem feira livre, tem sacolão, tem supermercado e mercado, né? Qual que é a rede de mercado que está disponível ali? Tem mercearia. Eu consigo identificar quem é o produtor daquele alimento? Então, isso também é uma questão importante. Se eu vou à feira, eu posso falar com o próprio produtor do alimento. E o guia também nos traz isso, ter essa relação com os produtores, né? Conhecê-los,
interagir com eles, e isso permite com que nós conheçamos todo o processo, né, todo o sistema alimentar, desde o momento que ele foi produzido até que ele chegue à nossa mesa. E quando se pensa em alimento ultraprocessado, eu não consigo fazer essa ligação lá do momento em que os ingredientes, né, foram produzidos na indústria até o momento que chegou ao meu consumo. É muito mais difícil. Então, conhecer todos esses momentos do sistema alimentar é fundamental. E quanto mais próximo esse alimento foi produzido, menos impacto ele vai trazer para o meio ambiente também. Então, a gente que mora aqui em Curitiba, né, geralmente a gente consegue acessar os alimentos in natura e minimamente processados também, produzidos aqui mesmo, no nosso município, ou na região metropolitana. Então, né, nas feiras, vou lá na feira, onde que tu produz o alimento? No município tal, né? Enfim, vários municípios, Colombo, Campo Magro, Piraquara. Então, os alimentos são produzidos próximos de nós e, portanto, chegam também de forma mais rápida até o consumidor. Os sacolões, né? Os sacolões populares que tem aqui em Curitiba também, que tem um preço mais acessível, né? Porque muitas vezes a gente pensa que, não, comer saudável é pagar mais caro, e não é assim, né? Depende muito do que... Os alimentos in natura, claro, a gente sabe que subiu, né? Tudo no nosso país está mais caro, mas se você for ver no final das contas, quando você somar esses ultraprocessados e tal, junto com essas questões mais saudáveis, né, do in natura, os minimamente processados, você vai ver que a diferença de preço não é tão grande e a gente consegue ter uma alimentação um pouco melhor, né, com relação a isso. Inclusive, aqui em Curitiba existem vários equipamentos de segurança alimentar e nutricional. Então, acho que é importante também trazer a definição de segurança alimentar e nutricional. Tu me apresentou como mestre em segurança alimentar e nutricional, então acho que é importante falar sobre isso também, né? Então, a segurança alimentar e nutricional, ela se dá quando nós temos acesso em quantidade e em qualidade suficiente. E também respeitando as questões ambientais, as questões econômicas, as questões culturais, né? Então, que elas sejam sustentáveis. Então, essa quantidade e a qualidade do alimento suficiente, quando é que a gente vai obter? Quando se tem oportunidade de acesso também a esses alimentos em quantidade e em qualidade. Então, existem alguns equipamentos que são chamados assim mesmo, equipamentos de segurança alimentar e nutricional. E um deles é o que tu deu de exemplo, que são os sacolões. Então, esses sacolões, que tem ali um preço fixo, muitas vezes até inclusive do peso, né, do valor do alimento, eles são muito importantes, são interessantes porque garantem esse acesso e estão em vários locais, em bairros, né, locais que facilitam também esse acesso. Então, acesso físico e acesso econômico a esses alimentos, né? É muito importante mesmo. E aí, se a gente, de repente, percebe que no nosso bairro não tem esse acesso, o que a gente pode fazer? A gente pode ir até locais que podem tentar viabilizar a inclusão, a inserção de um equipamento de segurança alimentar e nutricional no nosso bairro. Então, participar, por exemplo, de conselho de segurança alimentar e nutricional do município é interessante, né? Porque aí tu vai fiscalizar, tu vai participar da construção da política, né, da política pública, do programa. Então, todos nós podemos participar desses conselhos, tanto Conselho de Saúde, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, de alguma forma. Legal, legal. Eu acho que é uma informação super importante, né, para a população em geral saber, né, porque às vezes a gente não tem acesso a esse tipo de informação e acaba deixando de lado, que é bem importante mesmo a gente estar presente nesse mundo, né, entendendo um pouquinho melhor como funciona. Rúbia, a gente sabe, então, né, que os padrões de alimentação estão mudando rapidamente, né, na maioria dos países, né, tudo está mudando, né, o mundo muda rapidamente, ainda mais com essa pandemia agora, né, as coisas mudaram, assim, com uma frequência muito maior, né, em particular, esses países economicamente emergentes, como o Brasil, né, e isso tem gerado um desequilíbrio alimentar muito grande, né, com ingestão excessiva de calorias, a gente falou agora dos ultraprocessados, né, e tudo mais, e isso traz um aumento de obesidade, diabetes, doenças crônicas, né, envolvidas aí, alguns tipos também de câncer, né, que são envolvidos com essa questão da alimentação, e que estão aparecendo cada vez mais cedo, né, em adultos mais jovens, e até jovens e crianças. Porém, muitas pessoas desconhecem que dessa alimentação
adequada e saudável que a gente está conversando aqui, né? Que não é algo tão difícil assim da gente se nutrir bem, né? E que isso deriva de um sistema socialmente e ambientalmente sustentável. Você acabou de falar também sobre isso um pouco, né? Que é importante. E como que você vê essa questão das doenças crônicas, né? O que a gente pode fazer para melhorar um pouco mais essa condição das crianças já que estão vivendo esse processo de diabetes, obesidade, a gente vê crescendo cada vez mais no país aí essas questões, né? Como que a gente pode, de uma maneira, auxiliar, porque isso não muda do dia para a noite, né? Eu tenho filho, tenho criança, trabalho em escola, né? A gente que vive com criança sabe que é um processo lento e você tem que tomar muito cuidado como você vai falar com essa criança, com esse adolescente, para não frustrar, não, né? A emoção também não virar tona e acabar virando uma ansiedade, né? Como que a gente pode lidar com isso para resolver, não, assim, a gente sabe, como eu falei, né, a longo prazo, mas para conseguir lidar com isso de uma forma mais tranquila. É uma questão preocupante com relação ao aumento da prevalência de excesso de peso entre crianças e adolescentes e também entre adultos, né? Então, nas últimas décadas se percebeu isso no Brasil e, de fato, existe uma associação entre o excesso de peso e as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, o diabetes, alguns tipos de câncer, como tu comentou, o risco é mais alto para pessoas que têm excesso de peso, né? Mas, tu falou assim também, mas o que a gente pode fazer, né? Então, bom, é importante também compreender que o excesso de peso, a obesidade, é multifatorial. Então, diversas causas vão levar ao excesso de peso. Então, o combate, né, a questão de entender quais são essas causas e combatê-las é um primeiro momento, né? Então, a gente precisa realmente conhecer. Então, claro, a alimentação, ela vai influenciar também nessas questões, vai influenciar no aumento de peso. E como eu já comentei, né, a questão dos programas, das políticas públicas que são operacionalizadas por esses programas, a regulamentação das propagandas, né, enfim, da publicidade de alimentos ultraprocessados, até mesmo a questão da informação mais adequada na rotulagem desses alimentos. Isso pode trazer benefícios a longo prazo, como tu disse, né? Não é algo que vai se resolver de um dia para o outro, mas a longo prazo. Então, isso é muito importante que aconteça, né? Que de fato, as políticas públicas tragam promoção da saúde e também proteção da saúde. Então, que os jovens, que as crianças, adultos estejam protegidos com relação às questões que envolvem a sua saúde. E aí, quando a gente fala em produção de alimentos, a sua pergunta ficou bastante longa e aí pegou diversos pontos, por isso que eu estou até demorando um pouco para responder. Estou lembrando de cada um. Tu falou da questão do economicamente sustentável, ambientalmente sustentável, né? Em que medida isso também vai trazer impacto, inclusive, para a nossa saúde. Quando eu penso na produção de alimentos, eu posso pensar no uso excessivo de agrotóxicos, por exemplo. Então, se possível, consumir alimentos que não são produzidos utilizando agrotóxicos é melhor para a nossa saúde e é melhor também para a saúde do meio, para a saúde ambiental. Então, isso seria uma forma, né, sustentável ambientalmente de produzir o alimento, mas, claro, né, sabemos que muitos alimentos ainda são produzidos utilizando agrotóxicos no Brasil e que a cada ano que passa, nos últimos 3 anos principalmente, uma quantidade maior de agrotóxicos foi permitida para utilização aqui no Brasil, né? Então, isso também é algo interessante de ser comentado, até porque nós precisamos ter políticas públicas que favoreçam a produção de alimentos saudáveis. E quando eu falo em saudável, eu também estou falando da questão do cultivo sem agrotóxico, por exemplo, o orgânico ou o agroecológico. A agricultura familiar também precisa ser fortalecida, né? Então, a gente tem aí várias questões que vão impactar na saúde e que vão impactar na questão do sobrepeso e da obesidade, porque se eu favoreço a produção de alimentos
pela agricultura familiar, eu vou ter mais acesso a alimentos in natura, minimamente processado naquele município, e vai ter mais acesso físico e acesso financeiro, porque vai estar mais barato também, né? Vai ter um custo menor, porque a produção é mais próxima e tem um incentivo no Brasil, né? Enfim, sendo realizado com relação à produção desse tipo de alimento. E aí eu vou ter o quê? Uma alimentação mais saudável, que vai levar à redução futuramente, né, da prevalência de excesso de peso, da obesidade, bem como a redução da frequência e da prevalência de insegurança alimentar e nutricional, né, vinculada à pobreza. Então, a gente precisa pensar em todas essas questões quando se fala em alimentação e nutrição, em políticas públicas de alimentação e nutrição, e também com relação à proteção da saúde das pessoas e das crianças com relação a doenças crônicas não transmissíveis. E, claro, a alimentação adequada e saudável, ela tem essa função. Prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, prevenir o diabetes, prevenir a hipertensão arterial, a obesidade. E, seguindo esse guia, provavelmente isso vai acontecer, né? Então, é isso. É bastante complexo. Muito complexo. Mas o guia, ele tem uma linguagem bem simples, assim, que qualquer pessoa consegue entender bem como é importante, né, essa sequência dos grupos alimentares que você falou, dessa questão agora da sustentabilidade, né, da questão dos produtos e tudo mais. Acho que ele traz coisas bem interessantes, uma linguagem bem tranquila, bem fácil de entender, né? A gente está chegando no finalzinho desse nosso primeiro episódio, Rúbia. Eu vou te fazer uma última pergunta agora, né? O bate-papo tá legal. Nossa, dá vontade de ficar com você o dia inteiro conversando e perguntando, porque é legal a gente ouvir essas tuas orientações, né? São importantes e a gente vê como fundamental aí para toda a população, né? E a questão dos rótulos, né? A gente estava falando disso agora, né? A gente pode confiar no rótulo dos alimentos? Como que a gente vê o alimento que é mais saudável? Você falou, né, que tem a gente comentou das palavras difíceis, né? Mas muitos, ou a grande maioria dos rótulos dos alimentos tem essas letrinhas, essas palavras difíceis, né? Como que a gente lê esse rótulo? O que é importante ali? A gente pode confiar nele mesmo? A questão da confiança, nós temos, né, que confiar na informação de rotulagem, porque também temos que acreditar que aquele rótulo, ele seguiu as recomendações da legislação, né? Então, acho que essa é uma questão importante. A gente precisa confiar acreditando que as legislações e regulamentações, resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, principalmente da Anvisa, foram seguidas quando aquele rótulo foi elaborado, quando a informação nutricional, quando a tabela nutricional foi elaborada. Então, acho que nesse ponto a gente deveria poder confiar, né? Mas, de fato, as informações, elas muitas vezes ficam um tanto quanto confusas, porque as letras são pequenas, a fonte é pequenininha, né? São muitas informações, uma embalagem que traz imagens, que traz cores diferentes, e elas ficam escondidas, muitas vezes, atrás da embalagem, porque, afinal de contas, se pretende mostrar o nome do alimento, da preparação, enfim, né? O que se mostra ali logo de cara é o nome, a marca, e não a informação referente ao produto, tá? Atrás da embalagem. Então, muitas vezes é difícil mesmo compreender a informação de rotulagem, mas uma questão importante, na leitura, por exemplo, dos ingredientes, o primeiro ingrediente que aparece é aquele que está em maior quantidade naquele alimento. Então, isso vale para ultraprocessado, para processados, para alimentos embalados de forma geral. Então, muitas vezes, a gente vai lá comprar um alimento, né? Vai comprar algum tipo de refresco tipo néctar, aqueles sucos de caixinha. Sim. Aí, o refresco é de tal sabor, né? E o primeiro ingrediente é um suco, um extrato, alguma substância de outra fruta, não daquele sabor, né? Opa, o que está acontecendo? O segundo ingrediente é açúcar, né? Então, a gente tem aí uma percepção já de como aquele alimento foi fabricado. Quais são os ingredientes que foram utilizados em maior e em menor quantidade? Né? Também com relação à informação de rotulagem, há uma expectativa de que, em breve, facilite-se essa compreensão da questão dos nutrientes que podem causar algum impacto negativo para a saúde quando consumidos em excesso,
que estão nos alimentos ultraprocessados embalados, que é um selo que vai ser colocado em frente à embalagem. Então, essa discussão já acontece há bastante tempo aqui no Brasil. Agora, realmente, eu desconheço uma nova reunião, uma nova discussão sobre o assunto, tá, até talvez por conta, né, de questões emergenciais, outras foram deixadas para outro momento, isso pode ter acontecido. Mas já tem-se um prazo para que as indústrias coloquem esse selo, que vai indicar a quantidade de alguns ingredientes, de alguns componentes, que a longo prazo, em consumo excessivo, podem causar danos à saúde do indivíduo, né? Então, isso já funciona muito bem em vários países. O Chile, por exemplo, é um país que utiliza já há bastante tempo um selo na frente do rótulo do alimento, da embalagem, na verdade, e isso vem se mostrando algo interessante e de impacto positivo para a saúde individual e também para a saúde pública. Nossa, bacana, vai ajudar bastante, né, a gente entender um pouco. Eu já tinha ouvido falar isso, de que o primeiro ingrediente, que nem o pão integral, né, eu gosto do pão integral, de olhar, provavelmente, se está escrito ali farinha integral, né, o primeiro item, se tiver farinha enriquecida com ácido fólico, é ácido fólico, não? As farinhas aqui no Brasil, elas são todas enriquecidas com ferro e ácido fólico. Então, são todas, né? Sim. Agora, a questão que tu falou ali do pão, muitas vezes é um pão ultraprocessado, que contém diferentes ingredientes, e a gente acaba valorizando mais esse pão do que o pão da padaria. Sim. E o pão da padaria tem uma quantidade menor de ingredientes e é um alimento processado. Então, a gente deveria consumir de forma... uma preparação culinária, muitas vezes, né? Então, é uma preparação culinária que utilizou diferentes ingredientes minimamente processados, ou até mesmo in natura, dependendo do pão. Pão de batata, pão de aipim, enfim. E a gente acaba valorizando aquele pão que é embalado, que tem vários ingredientes. Então, gente, vamos valorizar a comida de verdade, né? A preparação culinária, aquilo que faz parte da nossa cultura alimentar. Essa deve ser a base da nossa alimentação. Com certeza. Eu vi uma propaganda, uma vez, uma nutricionista mostrando uma comparação do pão ultraprocessado e do pão da padaria, né? Esse pão da padaria, em 3, 4 dias, ele já estava quase mofado, né? Porque era natural. E o outro já estava quase 2 semanas e continuava do mesmo jeito, né? Tem vários experimentos nesse sentido, com pães, com bolos, biscoitos, mas principalmente aqueles bolos também comprados embalados, eles têm um prazo de validade muito prolongado, muito extenso. Então, também refletir sobre isso, né? Que tipo de ingrediente, que tipo de substância foi colocada ali, que torna o tempo de prateleira, né, o tempo de validade tão prolongado. A gente precisa, com certeza, pensar sobre isso, e a leitura do rótulo proporciona essa reflexão crítica. E aí, a crítica, essa reflexão, faz com que nós tenhamos escolhas mais conscientes. E essa é uma questão importante também, né, que as nossas escolhas sejam cada vez mais conscientes, e tendo informação, tendo acesso à informação, as nossas escolhas ficam, sim, mais conscientes, e nós temos autonomia sempre. A autonomia deve ser respeitada. Legal, Rúbia. Pessoal, a gente está chegando no final, então, desse primeiro episódio, né, sobre a promoção da saúde. Nos aguardem, né? Em breve aí teremos o segundo episódio. Pessoal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima.